A minha avó, eu me lembro, ela tinha diabetes, eu era pequeno, eu era criança. E aí, assim, acho que a primeira vez que eu ouvi falar de diabetes foi dessa maneira. E ela vivia com a perna muito machucada, porque a cicatrização, ela era difícil. E na minha cabeça, a pessoa que tinha diabetes, ela não podia se machucar de jeito nenhum, porque senão ela estava lascada. Isso é um mito? Ou a cicatrização realmente é difícil? Esse cuidado também é maior? Quando a gente fala de cicatrização mais demorada, a gente está falando de um organismo que a glicose ficou muito tempo alta e não cuidou, né, e acabou tendo essa dificuldade. Sim, é mais demorado, sim, para você... Mas se você tiver o bom controle do diabetes, vai acontecer de uma forma natural. A cicatrização não vai demorar. E quando tem muita dificuldade, vai olhar a hemoglobina glicada, que pode ser que essa glicose está ficando muito alta por muito tempo. E a gente tem um outro ponto que é muito importante, que é a neuropatia periférica, que é quando a glicose alta, ela começa a afetar os nervos, e aí esses nervos eles perdem a comunicação, e aí não consegue chegar sangue em alguns lugares. E aí as pessoas... Já ouviu falar em pé diabético? Pé diabético, já ouvi falar. Pessoa que teve um machucado, ou descobriu que tinha uma úlcera ali, um machucadinho, mas que aí tentou cuidar, não cuidou, de repente descobriram que estava todo infeccionado. Por conta disso, né? Porque o sangue não consegue chegar ali, começa a necrosar e a pessoa vai para amputação. Diabetes é a principal causa de amputação. Então, por falta de conhecimento, e aí não é só conhecimento da população, é falta de conhecimento de médicos também, dos profissionais de saúde, que às vezes entendem de diabetes o básico, né? Mas o diabetes é uma doença de base que está no posto de saúde. Então, o médico que está no posto de saúde, ele deveria saber pelo menos o básico de algumas coisas. Não estou generalizando, mas infelizmente é uma realidade muito comum das pessoas chegarem e não darem a atenção necessária. E quando diagnóstico errado. Diagnóstico errado, demorado, né? E aí acaba acontecendo, por exemplo, quando eu trabalhava na Record, eu tinha um auxiliar que o irmão dele é gêmeo, o irmão dele tem diabetes também, e aí ele contou para mim que o irmão dele estava com machucado. Foi questão de 3 meses para o irmão dele fazer a amputação do pé. Meio trash esse assunto, sabe? Mas é que a gente precisa falar para as pessoas entenderem que, assim, se você mantém o bom controle, se você faz o bom tratamento do diabetes, se você adere ao tratamento, você evita esse risco que você corre no futuro de ter complicações por conta do diabetes. É muito importante a gente olhar para isso. Por exemplo, eu vou dormir todos os dias, eu passo a mão no meu pé, eu olho para ver se não tem um machucado, eu apalpo para ver, porque você vai perdendo a sensibilidade, né, com o tempo, se você não cuida do diabetes. Então, assim, eu tô com 18 anos. Eu conheço gente que convive há 73 anos com diabetes e não tem nada. Mas eu conheço gente que descobriu diabetes faz 5 anos e já tem tudo. Não sei se essa pessoa recebeu o diagnóstico muito tardio, né? Mas a doença ali evoluiu de forma muito mais rápida. Então, por isso que é tão importante conscientizar. Porque, assim, eu estou falando, como eu digo, de um lugar, de um cara que trabalha com informação, que eu sei onde buscar as fontes. Eu tenho os principais profissionais, referências, né, no mundo, que vivem no Brasil, que eu conheço. E mesmo assim eu tenho meus desafios. Imagina quem não tem. Que não tem nada. E aí foi fazendo reportagens que eu decidi criar esse canal, porque eu chegava no Nordeste, não precisava ir longe, no interior do Rio de Janeiro. Eu fui fazer uma matéria um dia, a mulher tinha diabetes há mais de 15 anos, ela nunca tinha feito a ponta de dedo em casa. Ela tinha um aparelho, mas ela não sabia o que fazer. Ela não sabia fazer a ponta de dedo. Então, assim, é uma coisa simples que se alguém tivesse parado e ensinado essa pessoa, ela teria feito. Mas ela não fez. E qual é o preço que ela vai pagar por ela não ter feito? E, assim, é culpa dela ou é uma culpa... Acho que todo mundo pode pegar um pouco dessa culpa, né? Exato, da forma como a gente encara. Porque o diabetes, ele tá no dia a dia. Quantas pessoas você conhece que tem diabetes? E às vezes você olha e fala assim, diabetes. E aí você começa a olhar, quando a gente fala, claro, não gosto de fazer esse tipo de comparação, mas quando a gente fala, a pessoa tem câncer, todo mundo se mobiliza, a pessoa tem diabetes.
Mas é porque normal. é preguiçosa, é que a pessoa não come doce demais, a pessoa não faz exercício, engordou muito. É a sua responsabilidade. Tipo, você olhar pro seu pai e falar assim, ó, você não tá fazendo direito. Mas assim, o que eu posso fazer para ajudá-lo nessa jornada? Porque é cansativa.